Meu nome é Francisco Musnick, as pessoas me conhecem como Chico Musnick, esse é meu nome profissional. E em 2007 eu escrevi um livro, Cartas a um Jovem Advogado. O livro era para aqueles que queriam saber o que compreende a profissão de advogado, para os jovens advogados e também para os estudantes. Ele reunia uma série de conselhos, dicas, como estudar, como formar o seu escritório, o que é o advogado, esse perseguido pela sociedade, em todos os filmes, em todas as novelas. O livro é engraçado, é divertido, tem um pouco da minha história, um pouco da minha vida, mas é sobretudo um ato de doação. A minha trajetória profissional, evidentemente, ela não é para ser exatamente seguida, porque cada um tem seu próprio caminho, mas ela pode dar ideias de como a vida de vocês pode desenrolar se vocês decidirem escolher essa profissão espetacular que é o advogado. O livro precisava de algumas atualizações e eu, então, ao longo desses anos, fui coletando diversas experiências e informações e fiz uma versão revista, ampliada e atualizada, que é a segunda edição desse livro, onde eu abordo outras questões muito atuais. A questão de compliance, como é que as companhias devem se comportar, que tipo de ética você deve seguir, quais são os cuidados que você deve ter quando você entra no mercado. Também do ponto de vista ambiental, tratar de gestões de crise, quando você tem problemas específicos com comunidades em decorrência de acidentes de meio ambiente. Eu também trato de arbitragem, mediação, que na minha opinião, no século XXI, serão os grandes instrumentos para a solução e composição de litígios, tirando esses litígios que são de médias empresas mais sofisticados ou de grandes empresas das mãos do Poder Judiciário, que está assoberbado de casos e processos, dando mais celeridade às questões que são discutidas, com uma justiça especializada, técnica. Então, a arbitragem e a mediação podem ser um grande impulso para o desenvolvimento econômico do Brasil. Também trato das questões econômicas do CAD, que é uma área de direito nova e que permite que você trabalhe com questões econômicas. Eu sempre disse que o bom advogado tem que saber pôquer, matemática, teatro, ser habilidoso no trato com as pessoas. Pois bem, esse livro ele leva isso mais adiante, porque permitirá ao advogado entender do que eu estou falando e que conselhos ele deve seguir para ser um advogado que vai conseguir se posicionar na nova fase do direito. Eu sempre senti falta de alguém que pudesse me orientar, que livros ler, que sites consultar, como lidar com a imprensa. A minha trajetória profissional, que começou na PUC, passou pelo escritório Gouveia Vieira e depois pela fundação do Barbosa Musnick Aragão, ela talvez tivesse sido mais fácil se eu tivesse tido alguém que pudesse me orientar. O objetivo desse livro, dentre outras coisas, é exatamente isso: permitir a vocês que contem com a minha experiência de advogado durante 43 anos e de professor durante 38 anos, para atingir um conhecimento mais maduro, mais rápido. Um dos objetivos fundamentais desse livro é dizer ao advogado o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. O advogado, antes de mais nada, tem de ser muito humilde, porque isso é uma qualidade fundamental, não é só para a advocacia, mas como em qualquer profissão. Ele tem que ser absolutamente focado, olhar o problema do cliente dele como se aquilo fosse o único problema no mundo que ele tivesse que resolver, e ser extremamente estudioso, porque estudar faz com que você aprenda a enxergar o problema de várias maneiras. O advogado não deve fazer de maneira nenhuma não se preparar para uma reunião conhecendo com detalhes o caso do que ele vai tratar. Segundo, subestimar seus adversários. Todo mundo do outro lado é tão ou mais inteligente do que você. E terceiro, e fundamental, deixar de se preparar
não só para a reunião, como para a vida. Porque, no fundo, ser advogado é, antes de mais nada, lidar com pessoas. E as pessoas sentem, compreendem e, de uma maneira absolutamente transparente, podem contribuir para o seu sucesso. Na verdade, o advogado, ele hoje precisa da tecnologia para se aliar a ter uma advocacia mais célere, mais efetiva e mais abrangente. A tecnologia, ela não é alguma coisa hostil ao advogado, ao contrário, ela complementa a profissão e ela ajuda o advogado em diversas questões, dando a ele maior velocidade e conhecimento sobre diversos assuntos. Esse é um livro que eu entendo importante para todos vocês, advogados jovens, estudantes e aqueles que ainda não sabem que profissão vão seguir. Tenho certeza que depois de lerem um livro vão se tornar advogados.